Ok, gente, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Zoom, aos que estão também no YouTube, nos canais aí nos acompanhando. Esta é a terceira e última atividade nesse fim de semana entre a equipe de serviço em Cristo e a comunidade de Manaim. Tivemos momentos extraordinários ontem e hoje não vai ser diferente. Eu queria falar para o Ronildo e para a comunidade de Manaim que vocês estão realmente com um cartaz muito grande, viu? Porque reunir esse pessoal na tela aqui, que nós reunimos ontem e hoje no mesmo evento, há muito tempo você não consegue reunir o pessoal no mesmo evento, viu? E vocês conseguiram trazer para a mesma atividade todos eles. Então foi de fazer inveja isso, viu? Inveja santa. E que isso sirva de estímulo a vocês, que vocês estão aí se acertando, né? É muito bom estar aqui, como já disse, e hoje nós vamos então ouvir finalmente o pastor José Carlos Marion e o padre Marcial Massaneiro. Eles poderão se apresentar melhor durante a palavra deles, e ao final teremos, como sempre, um momento para perguntas, né? Caso sua pergunta não for contemplada, você pode mandar depois que a gente vai providenciar a resposta para ela, tá? Deus abençoe a todos. Pedir aqui para o Isaías fazer a oração inicial. Pode ser, Isaías? Pode ser sim, Pedro. Pode ser sim. A gente já agradece a Deus também pelos irmãos da comunidade de Manaim, por todos aqueles que estão envolvidos conosco nesse caminho de unidade, aqui no Brasil, através do Em Cristo e das outras iniciativas, como são o Zoom também. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu viver e ver no caminho da unidade. Amém. Entregamos o nosso coração, Senhor, certo de que o Senhor é o dono da obra. Amém. É o Senhor quem age e faz no meio de nós. Amém. E nós podemos confiar naquilo que o Senhor faz. Amém. Entregamos, Senhor, o nosso coração com o coração de cada irmão da comunidade de Manaim, mas também com os nossos corações, das nossas comunidades, com aqueles que nós trazemos de nossas comunidades. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor foi quem nos chamou. O Senhor foi quem nos atraiu com laços de amor para estar nesse caminho. E nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos estar debaixo da Tua direção, debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu amor e da Tua misericórdia. Sustenta-nos, Senhor, e de maneira especial, nesta manhã, ampara o Padre Marcial, o Pastor Marion, amém, que vão nos abençoar com palavra, que vão nos abençoar com direção e que vão nos apresentar perspectivas, Senhor. Amém. Te pedimos que o Senhor continue usando o Padre Marcial, o Pastor Marion, nessa empreitada, nesse caminho, onde nós, o que fazemos é andar juntos, para que o Espírito, para dar possibilidade de o Espírito fazer a obra em nós. Abençoa-nos e guarda-nos, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Louvado seja Deus. Padre Marcial, Pastor Marion, misericórdia, vocês vão aí, mas a tela é de vocês. Deus abençoe. Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz de Cristo continue com todos nós. Esse é o nosso desejo, porque a gente tem sentido desde o início essa paz, esse calor do Espírito Santo nos acompanhando. Ontem nós falamos, houve até uma pergunta, né, sobre a segunda vinda de Cristo, que para que isso acontecesse teria que
o próprio Senhor estar presenciando a unidade da igreja, que a gente chama assim de reconciliação, as igrejas reconciliadas, né? Aquilo que a Iete falou, no momento que nós tivermos amor, perdão, aceitação, nós teremos, então, o alvo que Deus quer alcançar nas nossas vidas para responder à oração de Jesus. É lógico que essa obra é o Espírito Santo que está fazendo. E nós somos apenas aqui instrumentos nas mãos dele, né? Eu queria, assim, para mostrar assim, a importância, a relevância, vocês da Manaim têm esse chamado para a unidade. Eu queria valorizar isso e mostrar com 3 passagens bíblicas, antes de falar um pouco sobre a perspectiva em Cristo, para que a gente possa assim, estar bem situado na palavra de Deus. Primeira passagem, as 3 passagens é do livro de João. A primeira passagem está no capítulo 6 de João, no verso 29, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e aí as pessoas começam a acompanhá-lo, vendo que ele era poderoso para fazer milagres, né? E Jesus não se contenta com isso e diz para que eles busquem e trabalhem por um pão que não seja perecível, né? Mostrando a própria pessoa dele. Aí eles perguntam para Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, olha que importante, eu amo esse versículo. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais daquele que por ele foi enviado. Então, o cristianismo é simples, é crer em Jesus, que ele foi enviado, né? Que ele foi enviado por Deus para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador, para pagar os nossos pecados na cruz, né? Agora, nós estamos falando da segunda volta de Jesus. Na verdade, se você for pensar, existe hoje, eu vi agora de manhã pela internet, 7,8 bilhões de habitantes na Terra. E desses 7,8 bilhões, em torno de 2 bilhões e 500 são cristãos. Então, existe mais de 5 bilhões de pessoas que não sabem que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus é o nosso Redentor. Então, isso é um número assim, muito absurdo, né? Quando eu falo 2 bilhões e 500 milhões, estamos falando entre católicos, evangélicos, ortodoxos, somando todos. Então, significa que nós temos uma colheita muito grande a ser feita, né? E eu creio que Deus, ele quer que Jesus morreu para que todos sejam salvos. A gente sabe que não vai ser assim, mas nós temos essa missão como instrumento de Deus de estar alcançando essa população, esse mundo que ainda não conhece que Jesus foi enviado, né? Depois tem um outro versículo que eu quero ler, que está em João também, no Evangelho de João, no capítulo 11. O Padre Marcial estava até me contando que os católicos têm orado em cima desse versículo, depois ele vai falar sobre isso, né? Que na visão de João, ele diz assim, que Jesus não morreu somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, é maravilhoso, são versículos assim que às vezes estão, parece que meio perdidos, aí a gente não presta muita atenção, né? Então, ele diz que Jesus morreu, vai morrer, aqui ele está anunciando ainda, pela nação, pelo povo, né? Para salvar as nações. Mas também Jesus está morrendo, e morreu, ele diz, para reunir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Veja, parece que é uma coisa assim, como se estivesse olhando para o dia de hoje, né? Então, significa que Jesus morreu na cruz para formar os filhos de Deus uma família unida, um só espírito, né? Para nós nos amarmos. E se a gente for observar como nós não estamos vivendo essa realidade,
Eu peguei aqui um dado do CONIC. O CONIC é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem um papel também muito importante de unidade, né? Eles dizem que hoje nós estamos com mais de 45 mil denominações. Imagina isso, nomes de igreja, 45 mil. Então, como nós estamos distantes dessa realidade do objetivo da morte de Jesus, da entrega de Jesus por nós. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Isso é como se fosse um afronte à cruz de Cristo, né? Porque na cruz ele levou as nossas inimizades no corpo dele, ele pagou as nossas inimizades, ele derrubou o muro que nos separava, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retomando a inimizade, nós estamos levantando muros, né? Então, isso é um afronte à cruz de Cristo, para a gente entender a importância da unidade. Depois, eu queria, para concluir da leitura de versículos, ir para João 17. Então, João 17 tem dois momentos. O momento que Jesus intercede e ora pelos discípulos, por aqueles que estavam com ele. E outro momento que Jesus vai orar por nós. No momento que Jesus ora pelos discípulos, no verso 11, 17, 11, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Agora, veja que interessante. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que interessante. Jesus poderia estar orando, Pai Santo, né? Que o poder do Espírito faz com que eles multipliquem, que milhões venham crer em mim. Né? Ele poderia ter orado assim, mas Jesus olhou para aquele pequeno rebanho que estava com ele, aquele pequeno grupo, e ele ora para que eles sejam um. Pai, guarda para que eles sejam um. Veja como isso é importante para Deus, porque Jesus morreu para isso, para essa finalidade. Né? E aí o versículo bastante conhecido, no verso 20, no capítulo 17, não rogo somente por estes, quer dizer, pelos discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, Jesus orou pelos discípulos, né? Clamou ao Pai. Agora, o que ele vai orar para nós? Por aqueles que hão de crer na sua palavra, que somos nós e toda a geração de cristãos daí para frente, né? Então, no verso 21, Jesus ora, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, para que também, como também amastes a mim. Então, a conclusão aqui que nós temos é que Jesus ora por nós, para que nós sejamos um, para que o mundo creia, irmãos, para que esses 5 bilhões de habitantes creiam. Na verdade, não que eles vão entregar a vida para Jesus, como nós temos feito, né? Mas pelo menos que eles conheçam. Eles precisam conhecer, o mundo precisa conhecer. Então, veja que o Espírito Santo está agindo, mas parece que todo esse processo está em nossas mãos, né? Para que a gente realmente seja instrumentos de Deus, para que a oração seja cumprida, e ela vai ser cumprida, né? Porque é o clamor de Jesus ao Pai, ela vai ser cumprida. Mas nós somos chamados, nós temos esse privilégio, essa vocação, né? Uma vez um pastor que estava conosco, o pastor Rui, muito amigo do padre Marcial, ele disse uma coisa assim que marcou muito a minha vida. Ele, numa reunião que nós do Impulsos, ele disse assim, para esse momento eu nasci, eu vim para esse momento, para participar dessa reunião, para participar desse mover. Eu creio que por que nós nascemos nessa época? Porque nós temos, na soberania de Deus, nós temos um chamado para trabalhar com a unidade. E graças a Deus por vocês que têm
essa vocação, esse chamado, né? Então, para isso vocês nasceram, para isso nós nascemos. Nós somos chamados, preparados. Eu creio, Efésios 1 diz isso, né? Antes da fundação do mundo, ele já nos predestinou, ele tem um propósito para nós. Então, nós nascemos para isso é muito importante. O mundo precisa conhecer Jesus. Não significa que o mundo vai receber Jesus, mas precisam conhecer da maneira que nós conhecemos, né? Então, nós somos chamados para isso Jesus morreu. Então, eu queria, assim, ressaltar isso, mostrando a relevância desse trabalho nosso para a unidade, né? Porque que eu vejo que o em Cristo é tão importante. E agora, falando de perspectiva, eu vejo que nós temos no em Cristo uma unção, uma graça muito especial. Ela veio através de uma teocalista, ela veio através de irmãos que já estavam antes de nós trabalhando e tendo esse chamado para a unidade do corpo de Cristo, né? Então, o que eu entendo que Deus fez em Cristo, uma plataforma para abençoar, para cooperar, contribuir com bênçãos para aqueles que querem trabalhar para a unidade. Então, eu vou citar alguns exemplos de como isso tem acontecido, e eu creio que é isso que nós queremos fazer com vocês, abençoá-los. Queremos que vocês peguem essa unção, né, e trabalhem e levem à frente, né? Nós temos, por exemplo, e temos conversado sobre isso, o Somos Um, que o Isaías está aqui nos representando, ele lidera o Somos Um, né? E nós temos visto que o em Cristo tem abençoado, fomentado, não foi o em Cristo quem criou isso, mas boa parte nós estamos com Isaías, estamos abençoando esse ministério, né? Ontem nós tivemos o Christopher ministrando. O Christopher ele está trabalhando na unidade com judeus messiânicos, né? E eu entendo que o em Cristo tem abençoado isso. Nós temos, assim, profetizado para que isso vai dar frutos, vai dar resultados, né? Nós temos o em Cristo jovens que, apesar de unir assim um grupo específico, mas tem jovens que estão trabalhando em frente da unidade. Por exemplo, nós temos um irmão aqui em Vinhedo, Mateus, que ele esteve no início conosco no Cristo, que ele reúne igrejas na região de Vinhedo para fazer louvorzão, para estar glorificando o nome de Deus. Ele já fez várias reuniões em muitas comunidades, né? O Jefferson, o irmão Jefferson, aí, acho que é Itapevi também, né? Ele tem feito isso, ele tem levado à frente, com a bênção do em Cristo, com essa plataforma que nós temos, né? Por exemplo, a minha participação do em Cristo, o que o em Cristo tem promovido, né, na minha vida? Eu tive o privilégio, por 2 vezes, estar na CNBB, uma vez testemunhando e outra vez ministrando para mais de 400 bispos, né? E eu fui apresentado pelo Dom Biazin como participante do em Cristo. Veja, quando que eu poderia pensar que uma coisa dessa, Padre Marcial, poderia acontecer comigo, né? Esse privilégio, né? Eu com a minha esposa, né, ela está aqui, nós tivemos com o Papa, por causa de unidade, tivemos com o Papa Francisco. Veja que privilégio, como o em Cristo foi fazendo, né, numa reunião que nós tivemos lá em Roma, nós tivemos com o Papa, ele nos recebeu, né? Muitos encontros da Canção Nova, estamos envolvidos com o movimento carismático, em função do Reinaldo, do Anderson, da IET, que agora está secretariando o CARES. Então, eu vejo que o em Cristo tem dado esse privilégio. O pastor Ifigênio, eu não sei por que ele não está conosco, mas ele deve estar com compromisso, ele trabalha junto com o padre Douglas, ele tem feito cruzadas, ele vai até para a Amazônia para falar da unidade do corpo de Cristo, abençoado pelo em Cristo.
Então, nós temos visto, tem outros exemplos até menor, mas nós temos visto, eu estava até comparando ontem com a minha esposa, e aqui já estou concluindo, quando eu lia sobre Santos Dumont, que ele inventou 14 bis, esse avião, né? Eu imaginava que ele pegou o avião lá em Paris, né? E que ele voasse, fosse embora, né? Mas não, assim, as estatísticas mostram que o aviãozinho dele subiu no máximo 3 metros, 4 metros do solo, e ele conseguiu voar 200 metros só, né? Mas isso foi o princípio de tudo. Quando a gente olha esses aviões enormes, esses jatos, né? Precisava alguém que fizesse alguma coisa pequena, mínima, que deu condições para que hoje nós sabemos o quanto a aviação, quanto evoluiu tudo isso. Então, eu vejo em Cristo assim, uma espécie de um 14 bis, alguma coisa assim pequena, mas que, em nome de Jesus, nós vamos incendiar o mundo pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e com vocês estando à frente. Que Deus abençoe, Padre Marcial. Muito bem, Deus seja louvado, muita paz e fortaleza para nós, né, que estamos passando por um momento de tempestade, né, em vários sentidos, né, social, de saúde, de desafio de família, de educação, né, pandemia complicou o que já era complicado, mas com a graça de Deus estamos atravessando um momento de tempestade. Como? Quem está na barca se junta, né, quem está na barca se une, para que Jesus aponte a direção, o vento toque a vela e a gente cuide da nossa parte, né? Quando a gente está na barca, os que sabem navegar têm que navegar juntos. Um reforça o leme, um pega a corda, outro, né, cuida da carga, né? Quem está na barca cuida do chão da barca. Enquanto que o vento, a vela e a direção depende do Espírito Santo, né? A gente faz assim também. Pergunto, então, o Marion, posso continuar aqui? Você encerrou? Aham. Tranquilo, então tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade, o serviço do Pedro e de toda a equipe do Em Cristos, e na pessoa do Ronildo, a comunidade Manaim, que tem investido, porque é um investimento de tempo, de recurso, de visão, e tem vindo participar conosco, e já estamos chegando na hora, né, de partilhar essa experiência com novos terrenos, onde a Semente da Unidade já está fazendo uma história. A gente vai colaborar, né? Um planta, o outro rega, o outro poda, mas é Deus quem faz a obra, né? Então, em primeiro lugar, reforçar aquilo que o pastor Marion dizia, que o Em Cristos não nos convenceu sobre a unidade da igreja. Foi a unidade da igreja que nos convenceu sobre o Em Cristos. Isso é interessante. Então, a convicção, a fé, a obediência na palavra de Jesus, de que a vocação primeira da igreja é a comunhão, né? Unidade não é um bloco monolítico, não é uniformidade, não é padronização. Unidade na Bíblia não é uma palavra matemática quantitativa de mônada, de mínimo comum, não. Unidade na Bíblia é uma outra palavra, se diz koinonia, ou seja, catolicidade, muitos membros, uma só fé, mas uma só fé com jeitos e linguagens diferentes, né? Que possam confessar Jesus como em Pentecostes. Todos os membros reconhecem que um só é cabeça. O pé admite eu sou pé, o ouvido eu sou ouvido, e a cabeça só é o Senhor. Então, a visão de unidade que a Igreja Católica mantém, e isso é até tradicional, não é, como muita gente pensa, uma unidade apenas de governo, ou uma unidade porque rezam-se numa língua só, ou uma unidade de modelo monárquico. Isso a gente tem que aprender a purificar e a se converter na perspectiva da catolicidade da igreja. Por quê? Aí eu falo para os irmãos da comunidade de Manaim,
no interior de São Paulo, Minas Gerais e algumas partes do Nordeste, a cultura de igreja entre católicos e evangélicos também tem uma marca muito grande do padroado, da herança lusitana portuguesa, da espiritualidade barroca e monárquica, porque até final do século XVIII para XIX, a nossa Igreja Católica não tinha uma gestão de comunhão, de sínodo com o Papa. Havia um acordo político e toda a gestão, até para nomear bispos, instituir ou não faculdades de teologia, dar diplomas ou não para leigo, imprimir ou não a Bíblia, tudo isso era governado pela coroa portuguesa, pela monarquia, não era o Papa. E daí que a gente tem uma herança muito ferida, uma postura de colonizar o espaço enquanto igreja, uma postura de fazer sempre parcerias com a coroa, né? Era a religião do Estado. Então, quem não está com o Estado está fora, né? É herege, é excluído, não tem vez. Isso feriu muito a história. E os evangélicos da época colonial também tinham essa visão. Uma igreja do Estado. A igreja de Calvino era do Estado, era do governo de Genebra, né? Então, essa herança ficou, não é verdade? A gente tem essas feridas do proselitismo, da agressão. Na falta de uma unidade de comunhão, a gente faz uma unidade de mônada. É como se, em vez da gente fatiar o bolo para participar juntos do bolo, a gente fatiasse para dividir. E cada um que tivesse uma fatia, negasse as outras. Então, isso aconteceu e essa cultura machucou muito a gente. Atrapalhou a evangelização, fez as nossas inimizades dar mau exemplo para a sociedade. Olha, eu participo pelo Vaticano, quando me designa, porque não é uma atividade permanente, eu participo na delegação do Vaticano, no Fórum Cristão Global. É uma coisa do tamanho da ONU, das Nações Unidas, só que reúne as igrejas do mundo. E em 2018, 17 para 18, eu participei na África de uma sessão do Fórum Cristão Global, a portas fechadas, com uma representação de 3 a 4 pessoas por igreja, mas aí você pensa a representação das grandes comunhões, Igreja Ortodoxa, Comunhão Anglicana, Igreja Copta, Federação Luterana, Aliança Metodista, Reformados. E por que era portas fechadas? Por que não era com grande mídia? Porque o assunto nos envergonhava. Era uma consulta ecumênica do Fórum Mundial Global, do qual o Vaticano faz parte, sobre violência entre cristãos. Violência entre cristãos, que se sentem no direito de machucar, de agredir, de impor suspeitas, de excluir das relações, com o argumento de que o teu batismo não vale, a tua igreja é nula. Isso com base não no evangelho, mas com base em outros critérios de língua, que falou outro idioma é menos cristão que eu, isso é idolatria, colocar uma língua, um idioma acima da raça. Critérios políticos de prender, segurar território dos ex-impérios, lá do Império Bizantino, né? Então, quem não está nesse território está excluído. Tudo fora da visão do Evangelho. E nós constatamos uma coisa triste, eu vou partilhar para vocês. Durante os diálogos, com muita oração e comunhão de hospedados juntos, uns 2 representantes das igrejas da África, igrejas missionadas por nós católicos e nós evangélicos, né, disseram assim: olha, muito obrigado pelo querigma, pela evangelização dos primeiros tempos, mas vocês da Europa trouxeram juntos as suas divisões, os seus conflitos, e dividiram a nós, que éramos povos locais, tribais, étnicos. Vocês não resolverem isso, por favor, voltem, vão embora com as suas divisões e deixem a gente ser igreja sozinhos. Nós não queremos mais vínculo com as igrejas da Europa. Nos basta. Isso foi terrível, isso me fez chorar. Né? Eles não têm lá
um em Cristo. Eles não têm lá naqueles territórios uma plataforma fraterna, um espaço de arrependimento, de amizade. Eles não têm lá comunidades novas com coragem de discernir que na sua vocação a unidade faz parte e se torna serviço. Então, o Mateu Calise, por exemplo, e outras comunidades com essa visão estão se aproximando devagarinho. E muitas daquelas igrejas daquele fórum já estão no diálogo ecumênico, mas você vê que as feridas ainda perduram. Então, o Em Cristo, ele nasce da graça de Deus, né? Não foi uma agenda humana, de estratégia, de diplomacia eclesiástica. Estamos cada um na perspectiva do seu ministério, da sua vida espiritual, da sua resposta à igreja e à graça. E dali do nosso lugar, Deus nos uniu. Eu não vou partilhar aqui porque demora muito, mas se perguntar, são várias histórias diferentes de por que o Espírito Santo te trouxe para o Em Cristo. Então, está no Em Cristo porque já se está na igreja. O Em Cristo não é uma outra igreja, não é uma comissão de igrejas, não é uma alternativa, porque eu estou meio brigado na minha igreja, então eu vou para o Em Cristo. Não, não é assim, não deve ser assim e não é. Nós estamos bem nas nossas igrejas, só que nós não estamos bem separados. Queremos estar bem juntos e o Espírito Santo nos convenceu. Isso a gente reza na Eucaristia o tempo todo. Só que nós católicos, aí completando um pouco a fala do pastor Marion, nós temos uma escola para a unidade, um magistério próprio da igreja, encíclicas, documentos. A nossa igreja, com algumas igrejas protestantes, são líderes do Ministério de Unidade. Isso já vai para 50, 80 anos, falando nos tempos modernos. Mas a gente, às vezes, não tem uma espiritualidade da unidade. Então, está ali o tesouro e a gente não enxerga. Está ali a prece e não entra. Uma vez, quando nós fizemos os primeiros Em Cristo, depois daquele encontro de 2007, 2008, ali adiante, eu me lembro que um pastor evangélico, não tenho certeza se foi Jorge Remitian, se foi talvez o próprio Marion, brincando, disse assim: olha, eu não sei para onde isso vai caminhar, porque nós somos humanos, mas a unidade é de onde a gente já está vindo. Só que estamos vindo de unidades com pouca comunhão, unidades como membros, né, agrupados à parte. E ele disse assim: e por que justamente agora, com comunidades carismáticas, de avivamento, pentecostais, que são linguagens para falar da mesma experiência, não é verdade? A gente criou linguagens à parte, mas todos nós representamos o quê? Cristãos de denominações diferentes, mas que se identificam na mesma experiência, o novo Pentecostes, que alguém pode chamar de efusão no Espírito, o outro pode chamar plenitude no Espírito, o outro pode chamar batismo no Espírito, porque são linguagens no Novo Testamento de uma mesma graça. Isso eu tenho muito estudo sobre isso, a gente partilha muito sobre isso. E aí esse pastor disse assim: olha, nós já tivemos um diálogo, um caminho de comunhão já existe com luteranos, com anglicanos, com ortodoxos, com reformados, com presbiterianos, mas o meio carismático pentecostal era meio deserto. E era uma contradição, porque justamente o Espírito é o artesão da unidade. Por que aqui não vai? Porque estava ferido, porque não se reconhecia, e porque muitas vezes o Espírito Santo era refém das nossas medidas. Né? Eu tenho uma experiência do Espírito, mas a minha medida da experiência dele não pode prendê-lo, ele é muito maior. Eu não posso confundir o Espírito Santo com a experiência que eu tenho do Espírito Santo. Eu tenho que ouvir a experiência dos outros da igreja e ainda nunca vai alcançar o tamanho dele, que é Deus, né? E aí esse pastor disse assim: isso aqui, brincando, é culpa dos católicos, porque os católicos rezam insistentemente a vós, ó Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. E Deus resolveu ouvir. Um monte de católico arregalou o olho porque rezava sem pensar, intercedia sem saber o que intercedia.
O Marion recitou aí que Deus quer congregar os filhos dispersos. Veja, não está dizendo que Deus quer congregar os não crentes. Deus quer congregar os que serão discípulos. Olha a frase bíblica, ele quer congregar os que já são filhos. Aí entra os filhos na aliança de Abraão e na aliança de Jesus, interessante, mas estão dispersos. Gente, na oração eucarística número 3, se eu não me engano, porque eu às vezes me engano, ou 3 ou 4, acho que é 3, a gente reza isso domingos e domingos ao Senhor, né? A oração eucarística número 4, oferecemos ao Pai este sacrifício de reconciliação, de aliança, pelos que circundam esse altar. Né? Depois diz, pelo povo que vos pertence. Aí aumenta, e por todos os que vos buscam de coração sincero. Já estamos intercedendo pela unidade. O Catecismo da Igreja Católica, número 1398, fala claramente para os católicos que o zelo, o doer-se pela divisão da igreja, pela divisão dos cristãos, né? Sentir essa dor e insistir na unidade é um dos efeitos da comunhão eucarística. Sentir a dor da divisão e se empenhar pela unidade, intercedendo, promovendo a comunhão entre os cristãos, é um dos efeitos de participação da missa. Então você vê que nem o irmão evangélico, nem nós no Em Cristo, não estamos fazendo nada de estranho. Estamos fazendo de modo explícito, empenhado, ministerial, orante, partilhado, o quê? Um serviço de unidade que é bem antigo. Está lá em João 17, 22, 23, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19, isso aparece como reconciliação. A unidade, na Bíblia, koinonia, é comunhão. Né? Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito. Uma só fé, porém linguagens diferentes de expressá-la. Né? Tem um jeito joanino de falar, um jeito mateano, né? Um jeito profético. Um só Senhor, mas com cultos de tradições diferentes. Um mais de adoração, um mais sacramental. Né? Um só Espírito, com dons e carismas também diferentes. Então, é muito bonita a noção de comunhão, koinonia. Já em Paulo, Efésios 2 e 2 Coríntios 5, Paulo dá um toque novo, diz assim, olha, a comunhão na perspectiva de Deus já está dada, a unidade da igreja já é graça dada. Na perspectiva de Deus, a igreja é una, nele a igreja é una. No Espírito, a igreja é una, porque não tem dois Espíritos. Em Jesus, todos os que creem são um, porque não tem dois Jesuses. Agora, isso é a graça dada, na perspectiva de Deus. Do nosso lado, da nossa perspectiva, a graça recebida, ainda não nos reconciliamos. Então, a unidade da igreja está dada. O problema é que nós cristãos, divididos, nos odiando, nos cancelando, nos desrespeitando, nós não estamos em condições de receber a graça e fazê-la experiência, testemunho, profecia histórica. Então, a graça é dada, está aí, porém não é recebida. Aí Paulo diz que para receber a graça, nós devemos nos reconciliar. Então, a falta de unidade entre nós cristãos não é falta de Bíblia. Nós já temos 3.000 anos de exegese patrística, os pais da igreja, os místicos. Não é falta de teologia. Eu digo para vocês, eu sou teólogo, estou numa comissão do Vaticano com 23 denominações pentecostais mundiais. Se tem uma coisa que dá para resolver, é questão de doutrina, dá para resolver. Se parece que não dá, é porque ou é incompetente, ou não sabe interpretar direito, ou não é teólogo, ou não está antenado, mas dá para resolver. Agora, não adianta ter teologia, ter oração, ter culto. Não adianta nem estar em igrejas que têm uma grande herança sacramental, espiritual, não é mesmo? Se a gente não quer se reconciliar. Então, muitas vezes, a unidade dos cristãos não é falta de sacramento, não é falta
de Bíblia e não é falta de boa teologia. É falta de reconciliação. E aí vocês vão encontrar no Concílio Vaticano II e nas encíclicas do João Paulo, Papa João Paulo II, essa palavrinha, reconciliação/conversão. A unidade pede de nós que a gente converta para a comunhão, na perspectiva de Deus, o ministério, o sacerdócio, o carisma, o jeito de fazer pastoral, o jeito de pregar. Na hora que a unidade é acolhida como graça, já dada, ela faz um reboliço em mim, ela faz um tsunami, porque começa a ficar claro todo o meu pecado, todo o meu limite, as minhas segundas intenções, as minhas má-fés, ou as minhas ignorâncias. Gente, eu digo para vocês, é uma reconciliação, a gente entra no céu. O meu sacerdócio, o modo de eu celebrar a Eucaristia, a minha pregação, está toda antenada com a unidade, eu nem faço força. Eu acolhi a graça, ela deu fruto. Eu cuido da linguagem, eu não prego dicotomicamente, eu não condeno. Eu reli a história da igreja. Eu reli o Concílio Vaticano II. Eu reli o texto litúrgico na ótica da unidade. Isso me trouxe uma visão nova que estava ali. Jesus deixou para nós e a gente não enxergava. Porque faltava reconciliação. Então, aí Paulo diz, a reconciliação dada da parte de Deus está feita. Ele em Cristo nos reconciliou. E lá em Efésios 2, tanto os judeus, que era o povo da velha aliança, da primeira aliança, quanto os cristãos em geral, que já nascem no Senhor, né? Já são batizados no Senhor. Mas além dele nos reconciliar, Paulo diz em 2 Coríntios 5, espera aí, ele reconciliou, a obra dele está feita, mas ele nos confiou essa graça como ministério. Então, nós estamos tratando no Em Cristo de favorecer nesse espaço que os cristãos obedeçam a Jesus, que pediu pela unidade, é um imperativo, né? No grego bíblico, tem 3 imperativos no Novo Testamento. São ordens de Jesus. Amem-se, ide evangelizar e sejam um. Se não se amar, se não evangelizar e não procurar unidade, o último imperativo, fazer em memória de mim, não tem conteúdo. Como é que se vai fazer em memória de Jesus a ceia se não se cuida da unidade, não se ama e não se missiona? É uma Eucaristia vazia, uma ceia de faz de conta. Olha que interessante, tem gente que cuida demais do fazer em memória de mim. Então é todo ritualístico, é todo cheio de rubricas, tem até visão mágica às vezes da ceia, mas não cuida dos outros 3 imperativos, amai-vos, ide, missão e sejam um. Quem se ama, quem missiona e quem procura unidade, sabe o verdadeiro gosto da ceia eucarística. Se não é um come hóstia, papa hóstia é uma coisa, comunhão é outra, meu irmão. Comunhão é outra coisa. Então, eu digo para você, o Em Cristo, agora eu vou partir para algumas perspectivas. Primeira perspectiva, é um espaço que favorece um ministério de reconciliação. E você exerce de onde você está, porque onde você está, Deus te chama e te consagra pelo santo batismo e pela palavra sempre nova do Evangelho a ser um reconciliador. A igreja vai ter crédito naquilo que ela evangeliza quando as pessoas olharem e dizerem de nós cristãos como eles se gostam, como eles se esforçam para estar juntos. Essa é a nova evangelização. Uma nova evangelização é quando o mundo vê uma novidade que os cristãos começam a procurar evangelizar juntos, diante do mundo e dizer, a gente admite o pecado de divisão, pede perdão. Então, uma perspectiva futura do Em Cristo, que já está dando frutos, é favorecer, né, promover, afirmar, incentivar, subsidiar um ministério de reconciliação que as pessoas, né, percebendo, discernindo, acolhendo como vocação do seu próprio batismo, vão viver onde estejam. O Em Cristo não é um movimento, não é uma associação. Ele é um encontro que quer espalhar essa semente. Deus nos colocou ali para isso. Outra perspectiva interessante
e aí para nós católicos isso é importante, é que para a unidade dos cristãos não serve apenas orar, serve ministrar. Falando de um jeito claro, o Espírito Santo já suscitou oração pela unidade dos cristãos desde a época dos apóstolos. A Semana de Oração pela Unidade é do final do século XVII para XVIII. Aliás, 18 para 19, desculpe. Então, o que o Espírito Santo hoje suscita? Servos. O Espírito Santo é aquele lugar que a gente enxerga servos da unidade. Mas é apenas um sinal. O Espírito Santo quer promover isso na igreja inteira, né? Então, nessa direção, uma perspectiva interessante é educar para a unidade. Se o Espírito Santo suscita servidores, um ministério de unidade, para o lado evangélico, para o lado católico, significa o quê? Convergência. Começar a viver a sua fé enxergando o irmão, reconhecendo a graça nele, superando a inimizade e dizendo, irmão, você, irmão evangélico, eu gostaria que você fosse mais santo depois que me conheceu. Eu gostaria que você fosse mais discípulo, mais fiel de Jesus, com a minha amizade e com o meu testemunho. E isso é recíproco, é edificação, está na Bíblia. Edificai-vos mutuamente em amor. Então, o Em Cristo, falando de um jeito claro, pode promover, como aqui com a comunidade de Manaim, formação para a unidade. E do lado católico, a encíclica Que Seja Um, é uma encíclica, uma carta pastoral de João Paulo II, deve ser lida e estudada. O catecismo da igreja sobre a unidade tem seus tópicos, ler e estudar. Ou seja, ter uma formação que o Espírito Santo use para nos capacitar para bem servir. Inclusive, dar uma olhada no culto, na liturgia da missa, por exemplo, e perceber como ela inteira é celebrada na perspectiva da unidade. Senhor Jesus Cristo, não olhai os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, que somos nós. Dai-lhe, a ela que é tua esposa, paz e unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A gente reza isso antes de tomar a comunhão, que a comunhão não é o grupinho que está ali, a comunhão no corpo do Senhor é a igreja inteira que só o Senhor enxerga, só Ele vê as dimensões até onde ela vai. Então, concedei à vossa igreja a paz e unidade. Não se diz uma denominação, não se diz a nossa. Concedei a vossa. Ele sabe até onde vai a igreja. Olha que lindo. Outra perspectiva do Em Cristo, queridos, aí eu acho que para nós católicos, eu queria completar a fala do pastor Marion, é que na Igreja Católica já existe uma vocação de unidade, uma tradição, um ministério. Nós temos comunidades com essa vocação, vida monástica ecumênica com essa vocação, centros de estudo, só que no Brasil isso estava como que travado, era impermeável pelas nossas condições culturais, históricas, de feridas, mas hoje Deus está curando. Então uma perspectiva interessante, né, é trazer para o serviço da unidade as pessoas de experiência carismática, de avivamento, de efusão do Espírito Santo, que é todo esse pessoal que fez uma experiência de novo Pentecostes. E aí, uma perspectiva interessante é o quanto o Em Cristo, olha, isso é importante, hein? Está solidificando, subsidiando, convidando pessoas para que a visão de unidade do Caris, que é uma visão profética do Papa Francisco, se cumpra. Isso é muito interessante, né? O Espírito Santo não sugeriu para os irmãos evangélicos e católicos, né, renovados, apenas uma estrutura de serviço, uma estrutura de governança, de coordenação de conteúdo, de agenda, não. Ele sugeriu um serviço de comunhão, de conversão, que cumpra a vontade de Jesus com unidade. O Caris nasce como um processo. Isso é bom entender. O Caris que o Papa Francisco propõe, o Serviço Internacional de Comunhão, né, do avivamento carismático, não é um documento, não é uma secretaria. É uma coisa tão nova que só vai funcionar na medida que a gente se converte para essa visão, para essa perspectiva. Por isso ainda é experimental, né? O Caris pode melhorar, pode mudar, pode criar representações do futuro, fóruns de debate. É uma coisa tão nova, é como a gente está com pão em fermento e não sabe bem
ainda o tamanho da massa final. Então, interessante que, quando o Papa Francisco propôs essa nova perspectiva, estava pipocando por toda parte, como no Brasil, plataformas de unidade. O United in Christ, o John 17 Movement, João 17 Movimento, a Fraternidade de Líderes Carismáticos, né? A Charismatic Leaders Fellowship, a Comunidade Bom Pastor no Brasil, de Jesus, do Matteo Calise, o Kairos para a Europa. Então, já havia uma rede de iniciativas ao mesmo tempo, desde o final dos anos 90 para cá, em que cristãos de avivamento, cristãos de experiência de batismo no Espírito Santo, segregavam de várias igrejas diferentes, porque entendiam que no Espírito já havia uma unidade fundamental, uma unidade profética, uma unidade de carismas, uma unidade de fé e de santidade. O que faltava era ministrar e fazer disso um fermento para uma unidade mais extensa. Isso já estava acontecendo. Quando o Papa Francisco propõe o Caris, e ele já tem umas 4 vezes no regulamento a questão da unidade, não nasce da teoria, não nasce de uma vontade pessoal do Bergoglio, já nasce como um discernimento, como uma direção de resposta a uma moção que o Espírito Santo claramente estava suscitando, né? Então, eu convido os irmãos das novas comunidades a estudar o Caris e a participar do processo para ele se tornar melhor. Nesse sentido, em Cristo é providencial para católicos e para evangélicos. Muita pequena comunidade de igrejas de rua, igrejas locais, casas de oração pela esperança, igreja na cidade, comunhão de igrejas de restauração. Eu tenho visitado, tenho pregado, olha que coisa nova, eu tenho partilhado o ministério da palavra em púlpitos evangélicos, aqui no Paraná, no Sul, em cidades, por causa do Em Cristos. Né? Então, se você for juntar todos os que são alcançados por esse testemunho, porque o Em Cristos é um testemunho, é um sinal, é muito mais pessoas do que aquelas que vêm nos encontros. Né? Então, outra perspectiva também que eu diria para vocês é o de serviço pastoral, né? De a gente reativar nas igrejas locais, dioceses, um espaço de fraternidade com os evangélicos e partindo da boa convivência, de uma oração em comum, de um espírito de família, né? Que esse é o caminho do cenáculo, essa unidade apostólica no seu primeiro passo. Tem gente que diz assim, não, enquanto a gente não resolver as questões teológicas, a gente não pode estar junto. O Espírito Santo, ele pensa diferente. Ele diz assim, como é que vocês vão resolver as questões teológicas se nunca estão juntos? É o contrário. Não é porque a gente ainda tem questões teológicas pendentes, graves, que isso nos permite não amar. Questão de doutrina não é desculpa para pecar contra o mandamento do amor. Não tem nada acima do mandamento do amor. Eu sou teólogo e não é a teologia que vai me julgar para a minha salvação. É como eu a vivo, é como eu a ensino. E quando estiver diante do Senhor, em glória, muito pecado eu vou ver no espelho da minha face, muito pecado. Mas de não cuidar da unidade, esse não. Esse não. Eu tenho certeza, na graça de Deus, que esse é o ministério que me salva. Que não adianta dizer, eu tenho 30 anos de sacerdócio, fiz tantos casamentos, construí tantas paróquias, e o Senhor perguntar, e tudo isso foi para a unidade ou foi tudo marcado pela perspectiva da divisão? Pregou, dividindo. Batizou, dividindo. Né? Não dá. Isso eu não seria católico se eu não cuidasse, não amasse a unidade, se eu não servisse. Cuidado que catolicidade da igreja é muito mais do que catolicismo. Catolicidade é a igreja de Jesus, que pelo santo batismo
ali já estão os irmãos evangélicos validamente batizados em nome da Trindade, né? Então, essas perspectivas são muito importantes. O ministério, a formação, a inserção na igreja local, a promoção de pequenas agendas ecumênicas que nasçam da convivência, da amizade, né? E aí, para nós católicos, entender que é nessa perspectiva que muita comunidade nova vai encontrar o seu serviço na igreja, né? Porque nós não podemos fundar comunidades fora da comunhão ou fundar comunidades segundo o gosto espiritual do fundador. Ele tem que estar em discernimento. Qual é a obra nova? Qual é o sinal que esse tempo presente necessita para que essa comunidade faça a igreja caminhar? Não é qualquer fundação que é a vontade de Deus, não é qualquer estilo de comunidade que é a vontade de Deus. Às vezes é gosto nosso, a gente tem que converter-se em discernimento. E um lugar de conversão, uma perspectiva de discernimento muito saudável, muito interessante, é a perspectiva da unidade. Ela é muito eficaz. Então, em Cristo, tem essas perspectivas, né? Favorecer o testemunho, ser sinal, subsidiar novas agendas locais, acolher, dar visibilidade, né? E ele ainda promove em si reconciliação. Muitas comunidades, famílias, até igrejas locais se reconciliaram, se perdoaram, estão vivendo em paz, estão vivendo em amor, em santidade, porque se encontraram ao longo dos encontros do Em Cristo, e ali foi o momento que favoreceu esse salto, né, de fé, de qualidade. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço muito a atenção, fiquei um pouco emocionado. E vamos em frente. Lembrando que o grande problema é que a divisão entre os cristãos se tornou uma coisa meio invisível, uma anestesia. As pessoas se acostumaram a viver divididas, com uma herança ruim do passado, se acusando, fazendo proselitismo, negando uma outra. De tal modo que, nesse momento que nós vivemos, o ministério de unidade é novo e tem até que se justificar. Mas nós estamos fazendo o certo. Quem não faz isso é que deveria se justificar. Não se nota essa diferença porque muita gente entre nós se acostumou com a divisão. Se acostumou tanto com a divisão que acha ela normal, que prega marcado pela divisão, que comunga na mesa do Senhor marcado pela divisão, e que está habituado, né, a ser o juiz do próximo, a condenar e a salvar conforme seus critérios. Jesus não nos instituiu inquisidores do nosso irmão. Cuida bem da trave do teu olho, ele disse. Jesus não está brincando com o evangelho. Nós devemos ser santos no nosso lugar para ir ministrar a unidade. O Espírito Santo não procura um metodista, um católico, um pentecostal, um presbiteriano, um renovado. O Espírito Santo procura justos. Né? O Espírito Santo procura discípulos. Essa é uma obra profética. E, nesse sentido, nós queremos colaborar. Falem com seu bispo, Dom José Ruiz, se não me engano, vocês estão em Caruaru, penso, né? Eu me confundo um pouco, desculpa, de Pesqueira, Caruaru, porque eu tenho a memória das dioceses do Dom Biazin. Desculpe que eu às vezes me engano. Mas conversem com seu bispo, digam que vocês estão sentindo no coração uma tarefa espiritual, né? Está lá na encíclica de João Paulo II, está no documento de Aparecida, aliás, muito bem colocado, está na missa rezada, comungada. Comecem com o chamado ecumenismo espiritual, né? A ecumênica no Espírito Santo, orando, e vocês vão sendo bálsamo, vocês vão sendo remédio para muita ferida que a divisão deixou nesses terrenos todos. Ah, é difícil, o pessoal não corresponde. Claro, isso só prova o estrago que a divisão faz. Toda dificuldade na linha da unidade é prova do estrago que a divisão deixou nas nossas costas. Séculos, desde o Concílio de Trento, a Contra-Reforma e a primeira colonização. Então, coragem, oração, paz no coração, serenidade, comunhão com seu bispo, porque para a unidade tem que ser um bom católico e um bom evangélico.
Para a unidade tem que ser um bom metodista, um bom presbiteriano. Unidade não se faz de resto. Unidade é obra nova, obra excelente, é primícia. Foi como a igreja começou. Nós estamos em Pentecostes de novo. E os bispos precisam disso. Os bispos têm muito trabalho, gerenciam problemas, administram pepinos. Eu conheço muitos bispos cansados, pesados com seu fardo de ministério, e que agradecem porque existem em Cristo, porque existe uma esperança de unidade, que eles se sentem chamados a isso e às vezes não tem como fazer. Então esse lado prático também é uma perspectiva do em Cristo. Já falei demais, vou me retirar. Muito obrigado, vou ficar um pouquinho sem áudio para a coordenação pensar algumas questões e a gente vai respondendo, né, Marion? Eu gostaria de dizer ao padre Marcial que nós também estamos caminhando junto com o CARES. Este ano, inclusive, teve aqui em Recife, na sede da Comunidade Obra de Maria, a primeira Conferência Internacional das Novas Comunidades, organizada pelo CARES. E o cardeal responsável pelo conselho, né, que o CARES está inserido, ele veio também participar. Esqueci o nome dele agora, o nome do cardeal. E até o pessoal do CARES pediu que as comunidades que quisessem se inscrever, né, no CARES. Cardeal Farrell. Vocês estão me ouvindo bem? É o cardeal Farrell, que é Sim. irmão do bispo Brian Farrell, que é o meu imediato lá no Vaticano do Diálogo com os Pentecostais. Um está de um lado e um está do outro. Eles são irmãos, é o Kevin Farrell e o Brian Farrell. Exato. E nesta conferência, né, então eles convidaram as comunidades a se inscreverem. Claro, não uma coisa assim, porque o CARES não é uma estrutura a mais, não é mais uma organização. O CARES é um serviço, né, para a unidade de todas as expressões carismáticas na Igreja Católica. E eles convidaram, então, as comunidades a se inscreverem, e nós nos inscrevemos também. E durante essa conferência, irmãos, um dos temas foi justamente o diálogo entre os cristãos. Inclusive, quem falou foi um pastor evangélico, eu acho que o Isaías sabe o nome dele, Isaías deve saber o nome dele, eu não lembro agora. Foi o Bob, Aleluia. Foi o Bob Garrett da comunidade Aleluia. Pronto. Uma das lideranças também do Somos Um Internacional. Ótimo. E a nossa irmã Iete também estava, não é, Iete, nesse encontro, nas conferências das novas comunidades. Então, nós queremos caminhar, né, nessa unidade com as outras expressões carismáticas católicas e, como o Papa tem insistido, é uma dimensão importante, né, de diálogo, de comunhão, né, entre todas as igrejas. Era isso aí que eu gostaria de partilhar. Não sei se mais algum irmão quer dizer alguma coisa, algum irmão da comunidade quer falar algo. E quero agradecer também, né, agradecer ao padre Marcial, agradecer ao pastor Marion, pela a reflexão de vocês trouxeram para a nossa comunidade, né? Ao padre Marcial, de uma maneira específica, porque falou bem direto para os católicos, né? Mas também ao pastor Marion, as suas palavras servem para todos nós, né? Para nos estimular a buscar a unidade, nos estimular a buscar aquilo que agrada ao Senhor. Então, nós estamos muito felizes, né? E louvando a Deus por esse momento de Cristo aqui, e os irmãos todos que estão acompanhando. E Deus seja louvado por isso, né? Eu sei Fernando, Silvio, Zezé querem falar também, né? Aí devem dizer algo, é o momento que podem partilhar também. Bom dia. Bom dia a todos os irmãos que nos escutam, que nos veem. Louvar o Senhor por esse momento, né? O pastor Marion, o padre Marcial. E assim, essa compreensão, né, do em Cristo, que o padre Marcelo falou, é um instrumento, né, não é uma estrutura. E é algo assim que, quando a renovação carismática surgiu, né, nós também sempre tivemos essa compreensão, né? É um instrumento. E o Papa agora, né, com o CARES, ele vem confirmar isso. Então, ninguém é de ninguém, nós somos de Deus, né? Então, a maior alegria do cristão é se abrir para servir. E aquela palavra de João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua.
Quem tem uma esposa é a esposa e o amigo da esposa se alegram com a união dos dois. Então, eu creio que a unidade ela se forma quando eu me alegro e ver o meu irmão evangélico crescer, e ver o meu irmão católico crescer, e ver os dois se unirem, partilhar as suas vidas, né? Partilhar toda a experiência que Deus trouxe para a humanidade, que não é nada mais, nada menos do que isso, ser um, como o pastor Marião falou muito bem, né? Ou seja, não é muito complicado ser cristão, né? Então, ser cristão é apenas você aceitar a palavra de Deus e deixar com que o Espírito a conduza. Porque se a nossa razão conduzir a moção de Deus é muito complicado e, infelizmente, é toda essa desunião que nós temos. Então, louvar a Deus, louvar ao Senhor também por essa missão da comunidade Manaí, eu louvo ao Senhor porque o Padre Marcial falando, o Padre Marião, desde ontem, a gente vê que muitas dessas coisas a gente já vem vivendo intrinsecamente, né? Então, assim, quando eu falava um pouco da história da comunidade, né, nós apenas fomos vivendo essa vocação. Nós tínhamos, eu lembro no começo, era muito jovem, nós tínhamos desejo de estar muito juntos, partilhando as nossas vidas, vivendo a palavra de Deus, se amando também, procurando quebrar as arestas, até com nossos irmãos evangélicos também. E o tempo passa, né, a gente vê, depois de vários anos, foi que a gente entendeu que existia um carisma. E hoje a gente está vivendo essa unidade, né? Obviamente que a gente vem vivendo, mas com essa comunhão mais intensa com o Cristo desde 2017, hoje, pelo menos, no meu coração, que os meus irmãos também, está bem claro a nossa missão, né? E o próprio Dondino, né, há meses atrás, ele já tinha falado isso, né? Vocês precisam fazer esse trabalho de unidade na igreja. E que só vem confirmando, né? Confirmar. Então, louvo ao Senhor por esse momento, agradeço por todos os irmãos. Como o Padre Marcelo dizia, é um desafio, mais um desafio, né? Mas quem está vivo até agora, né, a gente como comunidade, 30 anos, estamos fazendo agora 31 anos como comunidade, né, somos mais de 35 anos como caminhada, muitos desafios já aconteceram, eu creio que esse será mais um, mas com a graça de Deus nós superaremos. Então, louvado seja o Senhor e agradeço muito pela palavra dos irmãos, né, por todos aqueles que estão participando. Amém. Me foi pedido que... Pode falar, Padre Marcial. Eu só queria saber se eu não falei nada errado aí para os irmãos, porque eu lembro bem do Dondino Marquió, mas às vezes eu confundo Pesqueira, Caruaru. O bispo de vocês é um bispo novo agora, Ronildo, na tua situação, por exemplo? O senhor disse o nome dele certo, é Dom José Rui, era o bispo de Jequié. Tá bom. Tá. Ele é o novo bispo, né? E Dondino é o bispo emérito. Aí então eu gostaria só de dizer uma coisa, antes de Ed fazer a conclusão, né? Gostaria de dizer uma coisa. A gente sempre teve a experiência na comunidade, interessante, desde os primeiros anos. Nós fazíamos nossos encontros, retiros, e sempre pessoas de igrejas evangélicas iam participar dos nossos encontros. Isso nunca foi um problema entre nós, né? Nós tivemos uma irmã de uma igreja aqui da cidade, que ela frequentou o nosso grupo de oração regularmente, durante anos. E quando ela continuou na igreja dela, né? Mas nas terças-feiras à noite ela estava no grupo de oração. E quando ela foi casar-se, ela convidou a comunidade quase em peso para o casamento dela, né? Então, houve umas críticas, assim, ela falou que alguns irmãos da igreja dela criticaram essa aproximação com os católicos, que ele não viu com bons olhos, né? Mas ela disse que era muito grata aos católicos e que queria continuar. E nós também evitamos, assim, fazer alarde na comunidade de que ela era evangélica, para evitar também que alguém criasse alguma rejeição, né? E um dia, numa vigília de Pentecostes, ela estava presente, e Zezé, que está aqui conosco, que também é responsável pela comunidade, Zezé convidou para dar um testemunho. E ela foi, então, e se apresentou como evangélica pela primeira vez, né? E alguns irmãos até tomaram um susto, porque não sabiam, né? Mas ela deu um testemunho muito bonito, ela disse algo assim que nós não esquecemos. Ela disse, olha, eu cresci entendendo que havia dois times. O time da Igreja Católica e o time da Igreja Evangélica. E o meu time tinha que ganhar. Só que, conhecendo a Manaí, eu descobri que existe um time todo. Quem tem que ganhar é Cristo. Nós precisamos trabalhar juntos, né? Então, é uma amizade que nós temos, ecumênica,
E, graças a Deus, marcou esse período. Também os irmãos lembraram aí, Fernando lembrou, né, alguns anos atrás, Dom Dino, na nossa missa dos 25 anos de comunidade, ele pediu publicamente à comunidade, olha, tente alguma coisa, né? Alguma aproximação com os irmãos evangélicos, pentecostais, já que vocês têm esse carisma da unidade, né? Então nós começamos, por isso que fomos atrás do Incrísticos, né? Porque precisávamos de ajuda, né? Porque a gente vinha tentando algumas coisas, mas a gente não sabia exatamente como fazer, né? E temos as nossas amizades com pessoas evangélicas que partilhamos, nós sentimos que elas nos respeitam também, mas precisa avançar mais. Era só isso. Muito obrigado a todos, né? Nós estamos muito felizes e glória a Deus por esse momento. Então, Iete, se você quiser concluir. Sim, antes de concluir, eu queria, já que se falou do CARES, né, lembrar os irmãos que vai ter um encontro, o primeiro encontro do CARES Brasil, do Serviço Brasileiro do CARES, vai ser dia 26 de setembro. E pedir que vocês se inscrevam, né? Porque é importante, onde nós vamos... Vai ser só na parte da tarde, dia 26, de 15 às 18 horas. Vai ser uma alegria ter todos. É só procurar lá, encontro.cbcares, que podem se inscrever. Mas eu queria muito agradecer ao Senhor. Na verdade, eu fiquei emocionada, eu sei que eu posso falar em nome de toda a equipe de serviço. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que sabemos que foi proporcionado por Ti. Mas, acima de tudo, Senhor, nós queremos proclamar a nossa vergonha diante de Ti, Senhor, das divisões que temos causado, sabendo que a nossa vergonha receberá dupla honra, Senhor, porque é a Tua palavra que nos garante isso. Senhor, que nós possamos ter, acima de tudo, Senhor, um coração disposto a Te servir, disposto a amar os irmãos, disposto a Te obedecer, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Te bendizemos, Senhor, por esse chamado, que sequer, creio eu, compreendemos direito. Te agradecemos, Senhor, por teres determinado que nascêssemos nesse tempo em que a igreja se reconcilia. Te agradecemos, Senhor, porque essa experiência nos torna mais fiéis a Ti, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a prosseguir, aumenta a nossa esperança, Senhor. Senhor, que um novo entendimento, Senhor, a cada dia, Senhor, porque esse é o Teu tempo. Teu tempo é o hoje. 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Faltam tantos homens, Senhor, a ouvir, tantas mulheres, tantos filhos Teus, Senhor, a ouvir que Tu és o Salvador. Mas Tu nos escolheste para essa hora, Senhor. Por isso que nós nos aproximamos de Ti, Senhor, e verdadeiramente Te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque sabemos que somos um corpo, Senhor. E como corpo, Senhor, toda divisão atinge todo o corpo, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu envies o Teu Espírito Santo nesta hora, atingindo, tocando os corações, Senhor, aproximando os corações, reunindo os Teus filhos, Senhor, para que o mundo creia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa a comunidade Manaim, Senhor. Abençoa para que ela possa dizer que não imaginava, Senhor, quantas graças Tu poderia ministrar sobre eles. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Abençoa todos os homens e mulheres de boa vontade, dispersos nesse mundo inteiro, Senhor, mas que desejam, que ardem os seus corações para que a unidade seja uma verdade, Senhor. Nós queremos sim, Senhor. Nós queremos Te dizer sim novamente. Nós queremos ser um como Tu, Jesus e o Pai são. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Glória a Ti.
Glória a Ti. Glória a Ti. Glória a Ti. Queridos irmãos, é com um coração emocionado e partido, né, que nós precisamos nos despedir, mas na certeza que muitos e muitos outros momentos acontecerão. E nós nos colocamos à disposição, não só da comunidade Manaim, mas de todos aqueles que quiserem entrar em contato conosco. Nós somos um serviço, nós somos um mover, nós somos aquilo que Deus projetou para nós. Obrigada a toda a equipe de serviço, obrigada a Pedro, Marion, Marcial, Isaías. Se eu for falar todos, eu com certeza vou omitir alguém, mas Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amém. Pedro, Amém. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Você que é o... É o nada. Agradecer, né, todo mundo e aqueles que trabalharam antes desse momento aqui, que viabilizaram, né? Tudo começou, acho que recentemente, começou com esse contato do Ademir, insistindo com o Ronildo, né? E depois, com a falta do Ademir, o Paulo, nós que também assumiu esse contato, e gerou isso aqui, né? Então, meu agradecimento, meu reconhecimento ante Deus do trabalho desses irmãos todos e de todos que estão aqui conosco hoje. Deus abençoe a todos. Bom domingo. A foto, né? Pedro? A foto? Sim, vamos tirar a foto, todo mundo sorrindo aí. E aí, Delião, tira a foto aí, Delião. Foto? Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe Obrigado, vocês. Padre.